o que eu enxergo como simplificação nesse processo. Nós, muitas vezes, quem atua na área tributária e vai estabelecer uma tributação em um processo, você precisa avaliar para quem você está vendendo, o que você está vendendo, para escolher a alíquota. Eu já vi empresas perderem milhares de reais por não avaliar um detalhe. Um exemplo, a mão de obra aplicada no processo de industrialização, na operação interna tem diferimento. Ganhou um grande cliente de um outro estado, fez o seu orçamento considerando a tributação que para ela era comum, porque ela não tinha nenhum cliente de industrialização de um outro estado, e esqueceu do detalhe que diferimento só existe dentro do estado, que na operação interestadual não se aplica o diferimento. E aí temos a alíquota interestadual aplicada sobre a mão de obra. Então, a complexidade da avaliação de uma tributação hoje, ah, às vezes, ela inviabiliza uma atividade, porque no momento que você coloca o ICMS, que é calculado por dentro, no seu preço, ele fica muito maior do que se houvesse um fornecimento por uma outra empresa que estivesse numa operação interna. Então, eu entendo que só esse fato do cálculo do tributo deixar de ocorrer por dentro já é um grande ganho, não só para as empresas, do ponto de vista de conhecer efetivamente a sua carga tributária, como também do ponto de vista do cliente, porque ele consegue fazer uma comparação dos vários fornecedores que ele tem, porque está claramente informado qual é o tributo que ele vai ter. E principalmente o aspecto da não cumulatividade. É óbvio que quem está no consumo final, o consumidor final, não tem esse benefício, mas a cadeia, durante a cadeia de produção, esse aspecto é muito importante, porque isso vai permitir uma redução de custos, porque muitas das coisas que nós temos hoje não permitem o creditamento, ó, tem um creditamento às vezes muito complexo, e vai simplificar esse processo. Agora, sem sombra de dúvida, nós precisamos ter uma regulamentação clara, né? Porque o que acontece muitas vezes, a maioria dos questionamentos que nós temos em relação à legislação decorre da dubiedade da regulamentação. A gente coloca, a gente brinca muitas vezes, três profissionais para lerem um texto, aí cada um sai com uma opinião, né? E é por isso que a gente precisa dos advogados, né, doutor Alexandre? Então, essa regulamentação, ela tem que ser objetiva, clara e contemplar todas essas dificuldades que a gente já tem no dia a dia. O que é bom e é ruim, né? Para nós profissionais, né, a gente tem desafios, e aí, na verdade, né, com essa transição, na realidade, que vai até 2073, né, por exemplo, em relação ao IPI, né, Zona Franca de Manaus, 2073 é um prazo longuíssimo, né? Talvez, né, como diz o professor Humberto Bonavides Jorge, Borges, né, talvez seja o tributo, né, que vai ser mais longevo, né, nesse caso específico, né, até 2073. Mas a gente também tem a questão da carga tributária, né, professora Dulcineia, porque eu fico imaginando o seguinte, que se a gente imaginar que a principal função dos tributos é custear as despesas do Estado, o que a gente tem visto nos últimos anos, né, desde o último ano do governo Bolsonaro, o primeiro ano do Lula, a gente tem, na realidade, déficits orçamentários, né? E não são déficits pequenos, né? São déficits de mais de 100 bilhões por ano, né? Ou 200 bilhões. E o que a gente tem visto é que essas despesas do governo, elas aumentam ano a ano. Então, se a principal função do tributo, né, justamente é custear essas despesas do Estado, o que a gente pode esperar, né, uma diminuição da carga tributária, né? Será que haveria essa diminuição, né, da carga tributária? Será que a trava, né, que os parlamentares tentam instituir, né, em relação
né, as possíveis alíquotas ou limite máximo de alíquotas, será que ela vai ser suficiente para manter a nossa atual carga tributária? Ou será que a professora vislumbra um aumento da carga tributária? Inicialmente, esse assunto ele é delicado. Primeira coisa que eu observo, inclusive que eu sempre apresento nos meus cursos. Nós temos que caracterizar o que é a carga tributária efetiva da atividade que uma empresa tem. Eu não vou entrar no mérito do gasto público, vou entrar no mérito da parte operacional. Durante a votação da emenda constitucional, lá, lá no Congresso, o que eu mais ouvi foi 26,5% é o maior IVA do mundo. Se nós formos fazer uma comparação com os percentuais que existem em outros países, é perfeito, esse pode ser um número alto. Mas as empresas sabem efetivamente qual é a carga tributária que elas têm hoje? Qual é o nosso grande problema com a forma de tributação que nós temos hoje e com o IVA? O IVA é calculado por fora. Então, se eu tenho uma operação no valor de R$ 1.000 e eu tenho 20% de carga tributária, vamos falar, vai dar R$ 200. Então, eu sempre explico em curso que a carga tributária é o peso do tributo no valor da operação, assim, para ficar fácil para o entendimento. Agora, a questão é, como que esses R$ 200 são calculados? Se esses R$ 200 são calculados por fora, eu tenho R$ 1.000, calculo R$ 200, 20% de tributo e cobro do meu cliente, ele vai pagar 1.200, sim, a carga tributária foi de 20%. Agora, se esse R$ 200 de tributo que eu tenho na operação é calculado por dentro, sobre o valor da minha operação de R$ 1.000, quanto sobrou para o empresário? R$ 800. Então, na verdade, a carga tributária não foi de 20%. A carga tributária foi de 25%, porque 25% sobre R$ 800 é que vai nos dar os R$ 200. Então, se nós formos fazer uma comparação hoje, que é um exercício que eu fiz, inclusive, numa palestra que eu já fiz, e que a gente tem o valor da operação R$ 1.000, que é o preço unitário que está ali na nota fiscal. Vamos considerar a alíquota do ICMS de 18%, eu teria R$ 180 de ICMS. Considerando a alíquota padrão de um regime não cumulativo de PIS e COFINS, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, a base de cálculo é deduzida do ICMS, então seria 820, eu teria ali 13,53 de PIS e 62,32 de COFINS. Somando esses tributos, eu tenho R$ 255. Quanto sobrou para o empresário? Sobrou 744. Então, o tributo, considerando o valor efetivo que o empresário vai ter, não é a soma das alíquotas como as pessoas muitas vezes imaginam. Se eu fizer essa divisão, dá 34%. Então, nós já temos uma carga tributária superior aos 26,5%, se nós formos pensar nesse cenário. É claro que nós temos regimes de tributação diferentes, como as empresas que estão no lucro presumido, que, consequentemente, não têm crédito, e nós temos prestadores de serviço que não têm o ICMS, que tem uma alíquota de 18%, mas sim o ISS com uma alíquota de 5%. Então, nós vamos ter, sim, o segmento da indústria, ele tem uma tendência a uma redução da carga tributária pela ampliação do crédito, porque não só as empresas que estão no regime não cumulativo de PIS/COFINS que vão fazer crédito da CBS. E nós temos também, no âmbito do ICMS, uma grande restrição do crédito. Eu só posso fazer crédito em relação ao imposto que está vinculado à minha atividade fim. Material de uso e consumo não dá crédito. Estava previsto o crédito lá no ano de 2000, mas foi jogado para 2033 na Lei Complementar número 87. Então, consequentemente, há um reflexo positivo
em quem está na atividade industrial. E mesmo, talvez, na comercial, nós tenhamos um efeito positivo. Agora, quem estiver no segmento de prestação de serviço, aí pode ficar mais complicado, porque os créditos que esse segmento possa vir a ter podem não compensar efetivamente a alíquota que vai ser maior. Mas o que deve ser pensado também é que, como é um imposto de consumo, e o imposto vai estar destacado no documento fiscal, quem paga o imposto é o cliente. Enquanto estivermos dentro da cadeia, um prestador que presta serviço para uma outra empresa que pode fazer o crédito, esse efeito é nulo. O reflexo estará no consumidor final, efetivamente, que é quem paga a conta, e que é quem paga a conta hoje. A única diferença é que eu, consumidora final, quando eu vou em uma loja, compro um produto, eu não sei exatamente quanto de tributo tem lá. E todo aquele tributo que não foi creditado no decorrer das etapas produtivas, nas etapas da cadeia de circulação de mercadoria, está tudo lá dentro. Porque a gente não pode se enganar que quem paga o tributo é sempre o consumidor final. Quem está no meio, o que ele não pode acreditar, vira custo. E se virar custo, aumenta meu preço. Então, é claro que nós precisamos avaliar cada segmento, fazer as continhas aqui, como eu fiz aqui nesse exemplo, para justamente ter essa noção do reflexo. O que nós não podemos falar é que 26% é uma alíquota enorme. Não, a gente paga mais que isso, dependendo do segmento em que a empresa se encontra.